Salmo 128, que foi lido aqui no começo do culto. O Salmo 128 diz o seguinte: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Eu quero começar pelo começo do Salmo. O primeiro versículo ele diz: como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. As três primeiras palavras aqui são: como é feliz. Como é feliz. Essas três palavras foram traduzidas de uma única palavra no hebraico, que é a palavra esher, que significa bem-aventurado. Que significa, a ideia, esher é uma palavra, é um superlativo, a ideia é felicíssimo. Correspondente dessa palavra no Novo Testamento é a palavra Macários, onde nós temos lá a palavra bem-aventurado também, que representa alguém que foi tremendamente abençoado por Deus. Você quer ser uma pessoa abençoada por Deus? Você quer experimentar a bênção de Deus? Mas a minha pergunta é a seguinte: você quer experimentar a maior bênção que Deus pode conceder a um homem, uma mulher, a uma casa? Você deseja isso? É isso que está em jogo nesse salmo. Esse salmo está falando de um tipo de homem e mulher, uma categoria diferente. É gente que experimenta a maior alegria e felicidade que existe nessa vida. Aliás, a felicidade é o combustível que move a humanidade. O ser humano está em busca dessa felicidade, desse lugar onde está essa alegria, essa felicidade. Nós temos hoje diversos cursos, livros falando dessa busca pela felicidade. Inclusive a Universidade Harvard criou um curso chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Por quê? Porque o ser humano, desde o início da humanidade, ele tem esse desejo, esse desespero, esse anseio por encontrar algo que o satisfaça e que o faça feliz de verdade. Nós vemos esse anseio, por exemplo, na pessoa de Salomão, autor de Eclesiastes. Ele diz no capítulo 2 de Eclesiastes: eu decidi descobrir o que vale a pena na vida nos poucos dias da vida humana. Salomão decidiu usar todo o tempo que tinha, todos os recursos que tinha, para encontrar a felicidade. E ele foi buscar essa felicidade em construções. Ele construiu casas, ele construiu estábulos, ele construiu castelos, em conquistas comerciais e políticas. Salomão, ele conquistou reinos. Salomão fez acordos políticos, através desses acordos políticos, reuniu casamentos e mulheres. Ele teve mais de 1000 mulheres, entre esposas e concubinas. O que ele não imaginava é que 1000 mulheres trariam 1000 sogras. É por isso que ele termina a sua vida amargo, né? Mas a Bíblia diz que Salomão, ele experimentou tudo aquilo que o ser humano pode experimentar, tudo aquilo que nós julgamos felicidade. Ele teve toda a fama, ele teve todo o poder, ele estava na capa das revistas, na capa da revista Época, na capa da revista Exame, na capa da revista Caras. Ele estava em todos os jornais, em todas as entrevistas. Ele era o homem mais admirado da sua época. Disse que naquela época o sonho das pessoas era poder contemplar a face e a glória de Salomão. Ou seja, Salomão chegou no último degrau, no topo da experiência humana.
Mas sabe o que Salomão descobriu quando ele chegou no último degrau da experiência humana? Que ele havia apoiado a escada na parede errada. E que ele não era feliz. Na verdade, Salomão é um homem agora frustrado, porque ele descobre que ele correu a vida inteira atrás do vento. E ele usa 16 vezes a palavra, uma pequena palavra no hebraico que é revel, dizendo: tudo isso é vaidade, eu corri atrás do vento, tudo isso é inútil. Salomão agora é como um homem no final da sua vida, ele está na UTI, ele está praticamente entubado, já não lhe resta mais tempo, já não lhe restam mais dias, ele não pode mais voltar atrás, e ele percebe que ele desperdiçou a sua vida. Não há nada mais que ele possa fazer, então ele toma uma decisão: eu vou escrever um livro de sabedoria, para que os jovens, para que outras gerações que virão depois de mim, eles possam descobrir o verdadeiro caminho da felicidade, e não apoiar a escada na parede em que eu apoiei, que eles possam apoiar a escada na parede correta. E qual é essa parede? Qual é esse lugar? Então no capítulo 12 de Eclesiastes ele diz: lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, construa a tua vida, edifique a tua vida por meio desse Deus, servindo a Deus, colocando Deus em primeiro lugar na tua vida. E no final de Eclesiastes 12 ele vai dizer: a conclusão que eu cheguei, analisando a vida inteira, passando pela vida que eu desperdicei, eu cheguei à conclusão. A conclusão é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois é isso que vale a pena nos poucos dias da vida humana. Agora olha para o versículo 1. Como é feliz quem teme o Senhor e que obedece os seus mandamentos, ou em outras palavras, quem anda em seus caminhos. Ou seja, o Salmo 128 é a antítese da vida de Salomão, é a resposta da busca de Salomão. O Salmo 128 vai mostrar para nós qual é a parede, qual é o lugar onde nós podemos encontrar de fato essa alegria, essa felicidade e a bênção de Deus. E sabe qual é a resposta? Sendo bem direto, o Salmo 128 traz uma imagem. Qual é a imagem? É um homem sentado na mesa, ao lado de sua esposa, ao lado de seus filhos, e a Bíblia está dizendo: não há parede, não há lugar mais abençoado, de maior felicidade e alegria do que estar sentado junto com sua família na presença do Deus poderoso. Sabe qual é o problema? O problema é que, da maneira como temos tocado e construído nossas vidas, infelizmente muitos nós podemos chegar no final da nossa vida e não estar sentado ao redor dessa família. Não ter os filhos sentados nessa mesa. Não ter a esposa sentada nessa mesa. Não ter o marido, não ter um lugar a essa mesa. Sabe, uma pesquisa americana descobriu que homens que chegam aos 60 anos de idade, eles fazem uma descoberta, uma chave vira na sua cabeça. Sabe o que eles descobrem? Que a vida não era sobre a carreira, que a vida não era sobre conquistas, sobre dinheiro, mas que a vida verdadeira é ter relacionamentos familiares aquecidos. Eu vi isso na vida do meu pai. Quando ele fez 60 anos de idade, uma chave virou. E a maior alegria dele eram os filhos, eram os netos. Eu estive recentemente com o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, um homem que pastoreia e mentoreia 15 mil pastores no Brasil. Esse homem, amigo, virou para mim e disse o seguinte: Thiago, eu tive a oportunidade de estar com pastores de mais de 40 anos de ministério. Eu me sentia até assim, constrangido diante de tanta autoridade, né, através da vida daqueles homens.
Mas em um momento de sabedoria, Deus me deu uma pergunta, eu fiz uma pergunta a eles, e eu perguntei: se vocês pudessem mudar algo na história, na vida, no ministério de vocês, o que vocês mudariam? E com unanimidade, os pastores responderam: o tempo que nós investimos na nossa família. Esse mesmo pastor teve uma oportunidade com filhos de pastores, um congresso de filhos de pastores, jovens feridos, muitos nem cogitavam ser pastores, e ele fez uma pergunta a esses jovens: se vocês pudessem mudar algo na história da família de vocês, o que vocês mudariam? E esses jovens responderam: o tempo que nossos pais investiram em nossa família. Sabe o que isso significa? Que todos nós, sejam nós pastores, sejam outras pessoas em qualquer carreira, nós corremos o risco de não valorizar o lugar mais importante, mais abençoado da terra, que é um lugar nessa mesa. E talvez hoje você está pensando aqui, refletindo e falando assim: puxa, eu não quero cometer esse erro, eu quero ter um lugar a essa mesa, eu quero ter a minha família ao redor dessa mesa. Qual é o segredo? Qual é o caminho? E eu gostaria de, olhando para o Salmo 128, dizer para você 4 compromissos que eu creio que podem nos conduzir na direção desse lugar, dessa mesa, e experimentar essa felicidade e a bênção de Deus. O primeiro compromisso é um compromisso de amar a Deus e de andar em seus caminhos. Compromisso de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, é o que diz o versículo 1: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Como é feliz quem teme a Deus e que decide viver de acordo com a palavra de Deus. Quem não vive de acordo com as ideias que o mundo tenta nos influenciar, mas quem vive de acordo com aquilo que Deus escreveu. Como é feliz. Eu tive o privilégio de nascer numa família onde havia um homem e uma mulher, meu pai e minha mãe, que assumiram esse compromisso com o Senhor. Para vocês terem uma ideia, eu sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, mas antes de eu nascer, a minha mãe, ela nasceu numa família muito pobre. Meu avô era um homem alcoólatra, eles não conheciam a Cristo. E meu avô, como alcoólatra, cometeu atrocidades. Ele abusou das suas filhas, inclusive da minha mãe. Mas aos 15 anos de idade, minha mãe conheceu a Cristo Jesus. E gente, Jesus transformou a vida dessa mulher e todo o passado ficou para trás. E como diz 2 Coríntios 5,17, tudo se fez novo. Que mulher em Cristo. Quando ela tinha 17 anos, ela começou a trabalhar no comércio. E por coincidência, ali trabalhava meu pai, que era o filho do dono, meu avô e meu pai, de uma família importante lá na cidade de Novo Hamburgo, uma família que tinha condições. Meu pai se encantou pela minha mãe, uma mulher muito bonita, e eles começaram a namorar. Eles frequentavam a mesma igreja, na época uma igreja luterana, estavam namorando, até que um dia minha mãe, que era discipulada diretamente pelos pastores, recebeu um conselho: olha, dona Margarete, nós não te recomendamos que você continue o namoro ou se case com o James, que era o meu pai, porque ele não é um homem que leva Deus a sério. Ele estava na igreja, ele vinha a alguns cultos, mas ele não tinha um compromisso com Deus, ele não era alguém que andava de fato em seus caminhos. E minha mãe lidou com uma crise, porque ela amava meu pai, ela tinha os sentimentos e afetos na direção do meu pai, e ela acreditava que aquela era a grande chance da vida dela, e ela lidou com esse grande conflito no seu coração. Ela dobrou os joelhos e ela entendeu: eu amo mais ao Senhor do que a Ele, e eu vou honrar a Deus. Então minha mãe chegou no meu pai e disse o seguinte: eu amo você, mas eu amo muito mais o Senhor, e eu preciso obedecer a palavra de Deus, eu não posso me casar com você. E ela bateu a porta na cara do meu pai. E eu dou graças a Deus,
pelo fora que minha mãe deu no meu pai, obedecendo aos seus pastores, porque ele era um banana na fé, era um banana espiritual. E ele começou a correr atrás dela, e ela batia a porta na cara dela, sofrendo muito, mas batia a porta na cara dele constantemente, até que ele, depois de muito tempo, tomou vergonha na cara, procurou os pastores, começou a ser discipulado, começou a estudar a palavra de Deus, e depois de mais de ano, os pastores então voltaram para minha mãe e disseram: Dona Margarete, agora sim, esse homem é verdadeiramente um homem de Deus e você pode casar com ele. E eu dou graças a Deus pela vida e a decisão da minha mãe. Sabe por quê? Porque a decisão que nós tomamos em relação ao nosso casamento, em relação ao nosso futuro, não vai impactar somente a nossa vida e o nosso futuro, mas vai impactar a vida dos nossos filhos e a vida dos filhos dos nossos filhos. E eu sou fruto da vida desse grande homem de Deus. Então você entende isso, que as tuas decisões hoje de vida vão impactar gerações à frente. Para vocês terem ideia do que meus pais se tornaram, eu costumo dizer que na minha casa nós não tínhamos decoração. Na minha casa nós tínhamos a Bíblia decorando a casa. Então quando eu acordava pela manhã, tinha versículo bíblico no teto da minha cama. Eu acordava no beliche, meu irmão em cima, e tinha um versículo bíblico. Eu ia para o armário pegar minha roupa, tinha um versículo bíblico. Eu passava pelo corredor para ir no banheiro e tinha um versículo bíblico. Eu chegava no espelho do banheiro, enquanto eu escovava os dentes, tinha um versículo bíblico que eu lia todos os dias e que ficava lá martelando na minha mente e no meu coração. Eu passava pela sala para ir para a cozinha tomar o café da manhã. Na sala havia um quadro gigante com o versículo do casamento dos meus pais. Eu chegava então na cozinha para tomar o café da manhã e diante de mim, diante da mesa do café e do jantar, do almoço, havia um versículo em letras garrafais que cruzava a parede de ponta a ponta, escrito: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. E eu experimentei isso no meu coração. Aquelas palavras saltaram da parede, vieram parar na minha vida. E quando eu tinha 14 anos de idade, apenas 14 anos de idade, eu recebi o meu chamado ao ministério pastoral, o ID. Eu estava na sala da minha casa, tocando piano durante a madrugada, sozinho em casa, quando eu recebi a visita de Jesus. E eu senti como que Jesus colocando sua mão sobre o meu ombro, dizendo: Tiago, eu amo você e eu tenho um grande plano para a sua vida. E eu caí de joelhos, mas o meu chamado, sem dúvida, é um desdobramento, é fruto do compromisso dos meus pais com o Senhor, em compartilhar a palavra conosco. Para vocês terem ideia do quanto a palavra de Deus era o fundamento da nossa casa, de tudo que fazíamos, é porque nós não tínhamos muitas condições, era uma família simples, éramos simples. Meu avô, um homem que tinha muito dinheiro, mas o meu pai, por decisões que compartilho em breve, decidiu ter uma vida mais simples. E eu lembro que quando eu ia estudar na escola pública, os pais dos meus amigos chegavam com carros grandes, né? Ômega Suprema, quem lembra do Ômega Suprema? O Monza, o Cadete. E meu pai chegava com um carro bem velho, um Corcel 2 velhinho, caindo aos pedaços. E eu era uma criança boba, eu entrava correndo no carro e dizia: pai, pisa fundo, né? Vai embora. E meu pai, em certo momento, ganhou uma grande quantia de dinheiro. E eu fiquei pensando: o que meu pai vai fazer com esse dinheiro? Será que ele vai comprar um carro novo? Será que ele vai comprar uma televisão maior? Será que nós vamos viajar para Disney e fazer algo especial? E a decisão que meu pai tomou com o que fazer com o dinheiro marcou minha vida profundamente para sempre. Sabe o que ele fez com todo o dinheiro? Ele investiu num curso de seminário em São Paulo. Naquela época não havia internet, então ele estudou num seminário Palavra da Vida e duas vezes por mês, ou uma vez por mês, mais ou menos, durante 4 anos, ele viajava de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, até Atibaia, em São Paulo. Eram quase 24 horas de ônibus. Todo o dinheiro foi gasto nas passagens de ônibus
e no curso de seminário, onde ele estudou durante 4 anos, para na formatura dele, fazerem um cálculo de que ele deu 3 voltas ao mundo para estudar a palavra de Deus. Quando eu tinha 7 anos, meu pai disse assim: Tiago, você quer ir junto comigo? Foi a maior aventura da minha vida. Eu lembro que eu estava naquele ônibus durante a madrugada, caminho de São Paulo, e durante a noite todas as luzes se apagaram. Eu estava ao lado do meu pai, quando durante a madrugada ele acendeu aquela lâmpada em cima da poltrona e um feixe de luz recaiu sobre a palavra de Deus aberta no seu colo. Meu pai estava estudando a palavra. Eu lembro até hoje dessa imagem. Eu olhei para o lado e eu pensei: o meu pai é um homem que ama a Deus e que ama a palavra de Deus. Aquilo marcou minha vida profundamente. E quando eu recebi meu chamado, eu decidi estudar no mesmo lugar onde meu pai havia estudado. Você entende isso? O que vai impactar a vida dos teus filhos e fazer a diferença na vida deles, não é o carro que você tem, não é a quantidade de presentes que você dá para eles, não é uma televisão maior ou um videogame. O que vai de fato impactar a vida dos teus filhos é o compromisso que você tem com o Senhor. É isso que pode mudar a vida deles. Como é feliz o homem que teme o Senhor e que anda em seus caminhos. O primeiro compromisso para sentarmos nessa mesa é um compromisso com o Senhor, um compromisso com a palavra de Deus e de viver de acordo com essa palavra. O segundo compromisso se encontra no versículo 2, ele diz: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha que interessante, você comerá do fruto do seu trabalho. O segundo compromisso é um compromisso de colocar o trabalho no lugar certo, de construir uma relação saudável com o trabalho. E com isso eu quero dizer, não fazer do trabalho e da carreira um fim em si mesmo, mas compreender que o trabalho é um meio para um fim. Esse homem, ele não tem sua satisfação no trabalho, mas ele tem a sua satisfação no fruto do trabalho, onde esse fruto é celebrado ao redor da mesa com sua família. O trabalho é um meio para um fim. O que nós vemos hoje são muitos homens e mulheres que abandonam o seu compromisso com Deus e constroem uma relação com o trabalho que deveria ser a sua relação com Deus. Pessoas que buscam no trabalho a satisfação, a realização. Hoje em dia nós vivemos essa geração que diz: eu quero um trabalho que me realize pessoalmente. Eu quero um casamento que me realize pessoalmente. Tudo é voltado para si mesmo, autocentrado. E sabe, meu avô foi um homem que abdicou da família pelo trabalho. Meu avô foi um homem muito rico, um grande empreendedor, trabalhou a vida inteira até o final da vida. Meu pai nasceu nessa família ausente de pai. Meu pai tinha presentes, mas não tinha um pai presente. Então, meu pai tomou uma decisão. A decisão de romper com o passado, romper com o padrão familiar e construir um novo padrão, uma nova história em Cristo. Meu pai decidiu que nós teríamos uma vida mais simples, mas nós teríamos presença. E esse foi o privilégio que eu tive. Uma vida muito simples, na ponta do lápis, um homem muito íntegro, muito sério com Deus, mas que cuidou dos filhos, pastoreou os filhos. E nunca tivemos muito, mas eu lembro que alguns anos atrás, quando os ladrões entraram na nossa casa, os ladrões viveram uma experiência frustrante, porque nós não estávamos mais em casa, eu, meu irmão, minha irmã, e eles entraram, renderam meus pais no sofá de casa, e meus pais ficaram sentados no sofá. Um dos ladrões ficou com a arma apontada para eles, e o outro ladrão foi andar pela casa. Esse ladrão que andou pela casa voltou e disse o seguinte para esse ladrão, falou: olha, vamos embora agora daqui, porque esses dois são mais pobres que a gente. Meu pai, sarrista do jeito que era,
virou para eles, tinha uma TV de tubo até pouco tempo atrás lá em casa, e meu pai falou assim, será que vocês podem me ajudar a carregar, vocês podem levar para mim essa televisão, porque eu não consigo tirá-la daqui. Os ladrões ficaram indignados. Mas a verdade é que meu pai foi um homem rico para com Deus. E rico para com Deus. Descobriu que as melhores coisas da vida não são coisas. Ele decidiu construir a sua vida, investindo naquilo que é eterno. Quantos frutos, quantos frutos. Deixa eu te dizer uma coisa. O mais importante para os filhos não é o que você deixa para eles, mas é o que você deixa neles. E ele deixou tanta coisa. Primeiro compromisso, construir uma relação onde Deus é a prioridade das nossas vidas. Segundo compromisso, construir uma relação saudável com o trabalho, colocando o trabalho no lugar correto e não permitindo que o trabalho sobreponha a relação com Deus ou a relação com a família. Terceiro compromisso, o texto diz, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. O terceiro compromisso para nós sentarmos a essa mesa é o compromisso de nós pastorearmos os nossos lares, de nós amarmos as nossas famílias e cuidarmos deles. O texto ele diz o seguinte, a sua mulher será como videira frutífera em sua casa. A sua esposa será como uma videira frutífera. Para nós é um pouco difícil de compreender essa ilustração, porque nós não vivemos no meio de uma cultura da videira. Mas naquela época, o maior orgulho de um homem de verdade, era um homem respeitado, era um homem que tinha uma videira no seu quintal que gerava um belo vinho. Naquela época, para eles aquilo era motivo de alegria. Então lembra da história de Acabe, que ele matou o vizinho dele para ficar com a videira do vizinho dele, para ter uma videira diante do seu quintal, diante da sua janela. Esse era o maior motivo de orgulho de um homem, era uma videira frutífera. Hoje para muitos homens o maior motivo de orgulho na nossa cultura é um carro, né? É uma carreira, mas naquela época era a videira. Então o texto está dizendo que a sua esposa será o maior motivo de alegria e também de desfrutar de frutos na sua casa. Ela vai te trazer alegria, prazer, felicidade. E talvez já tenha alguns homens agora que estão cutucando suas esposas. Está vendo? Era para você me fazer feliz. Era para você ser uma videira frutífera. Mas essa videira, Tiago, anda muito insatisfeita. Essa videira não tem gerado muitos frutos, não. Agora, entenda uma coisa. Para que nós tenhamos uma videira frutífera, é necessário, toda videira frutífera requer um agricultor cuidadoso. Um agricultor atencioso. Um agricultor sensível às necessidades, atento às necessidades da videira. Um agricultor que assuma o cuidado total, integral da sua videira. E agora já tem algumas irmãs que estão cutucando os seus maridos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sempre tive o sonho de cultivar bonsai. Bonsai é uma pequena árvore japonesa. E eu comprei um livro para cultivar bonsai. Comprei o bonsai e eu matei o bonsai. Mas eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu comprei um segundo bonsai e eu matei de novo o bonsai. E eu decidi partir então, bonsai é muito difícil, vou para outras plantas. Matei todas as espécies de plantas que você pode imaginar. Até que eu decidi o seguinte, eu vou cultivar cacto. Agora eu quero ver o cacto, né? Eu vou conseguir. Eu matei todos os cactos que eu tive. Misericórdia. E eu descobri então a melhor espécie de planta que existe, que são as plantas artificiais. Mas gente, eu descobri que eu tenho uma dificuldade gigante de cultivar plantas. E sabe, isso serve como uma metáfora para nós homens, porque nós homens
temos uma dificuldade gigante de cultivar as nossas videiras, de entender as nossas videiras. E esse é o momento que talvez você está pensando assim, puxa, não devia ter vindo ao culto hoje. Porque esse culto vai ser motivo de conversa hoje no almoço. Vai ter uma DR, nós vamos passar o dia conversando sobre esse assunto. E homens não gostam de conversas difíceis, mas o segredo dos relacionamentos são conversas difíceis. Mas talvez muitos homens estão aqui olhando e dizendo, Tiago, eu já tentei de tudo. É impossível agradá-la. Eu não sei se você sabia, mas foi construída a primeira loja de maridos do mundo lá em Nova York. Você pode entrar nessa loja e comprar um marido. São 6 andares. A loja só tem 2 regras. Você pode entrar e comprar um marido. À medida que você subir para o próximo andar, você não pode voltar ao anterior. Essa mulher, então, chegou lá nessa loja de maridos e no primeiro andar estava escrito assim, seja bem-vindo à loja de maridos, aqui você pode comprar um marido a qualquer momento. E lá estava assim, escrito, esse é o primeiro andar, aqui vendemos maridos que têm emprego. E essa mulher falou, puxa, que grande coisa já, né? Casar com um homem que tem emprego, teremos provisão, um homem trabalhador. Mas ela ficou curiosa e decidiu ir ao segundo andar. Chegou no segundo andar, estava lá escrito assim, seja bem-vindo ao segundo andar, aqui nós vendemos maridos que têm emprego e que amam crianças. E ela falou, opa, um homem que tem emprego, provisão, trabalhador, sustento, mas também uma família, um homem muito de família. Mas ela ficou curiosa. E decidiu ir ao terceiro andar. Seja bem-vindo ao terceiro andar, aqui vendemos maridos que têm emprego, que amam crianças e que são cheirosos. Ela ficou muito empolgada, mas não aguentou e foi para o quarto andar. Seja bem-vindo ao quarto andar, aqui vendemos maridos que têm emprego, que amam crianças, são cheirosos e têm uma forte veia romântica. Uau! Ela não aguentou, ela foi para o quinto andar, e no quinto andar estava escrito assim, seja bem-vindo ao quinto andar, aqui nós vendemos maridos que têm emprego, que amam crianças, que são cheirosos, que têm uma forte veia romântica e que ajudam nas tarefas de casa. Eu não posso acreditar. Mas essa mulher não aguentou. Ela decidiu subir ao sexto andar. O que tem no sexto andar? E ela foi ao sexto andar. E sabe o que tinha no sexto andar? Estava escrito assim, seja bem-vindo ao sexto andar, você é a mulher número 65.088. Nesse andar nós não vendemos maridos, esse andar só existe para provar que é impossível agradar as mulheres. Não é verdade? Gente, não é fácil, não é? Algum tempo atrás, eu estou completando 11 anos de casamento. Quando nós tínhamos 2 anos de casamento, a Nath virou para mim e ela disse o seguinte, amor, eu acho que você não me ama. Eu, como um pastor, ouvi isso, foi muito difícil. E eu pensei algo que um homem jamais pode pronunciar e falar para uma mulher. Mas eu pensei interiormente, ela é louca. Hã? Jamais. Por quê? Porque eu sou alguém expressivo. Eu gosto de falar. E eu pensei, não, mas como assim ela não se sente amada? Eu falei eu te amo para ela ontem. Eu falei eu te amo para ela ontem. Eu falei que ela estava linda hoje de manhã. Eu falo o tempo todo, como assim? Eu pensando na minha mente. Mas naquele dia eu fui inundado pelo Espírito Santo e eu não falei nada. Eu decidi fazer uma pergunta. E eu fiz uma pergunta para ela. Eu decidi ouvir a minha videira. Primeiro segredo para cuidar da videira é ouvir a videira. Nós homens somos péssimos ouvintes. Péssimos ouvintes. E eu decidi ouvir a videira. E sabe o que a videira disse? A Nath virou para mim e disse assim, eu falei, mas por que você não se sente amado? E ela disse, porque você nunca leva o lixo. E eu fiquei confuso, complexo. Até que eu descobri um livro chamado 5 Linguagens do Amor, que fala sobre palavras de afirmação, formas de expressar amor, né? Palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, presentes e toque físico.
E eu sou um homem extremamente palavras de afirmação. Para mim, a coisa mais especial do mundo é terminar a mensagem no domingo, entrar no carro e a Nath virar para mim e falar assim: amor, que mensagem! Sabe quando isso acontece? Nunca. A Nath é zero palavras de afirmação. Mas a Nath é completamente atos de serviço. Para a Nath, amá-la é ajudá-la. É ajudar nas tarefas de casa, é se importar com o nosso lar, é se importar em servi-la, é estar junto com a Mel, a nossa filhinha de 4 anos, é conhecer a casa, é arrumar aquilo que precisa ser arrumado, é deixar a pia limpinha. O problema da Nath é que o padrão da Nath é tão alto. O pai da Nath, eu costumo dizer que ele é tipo um MacGyver, assim, porque ele sabe fazer tudo, né? E eu sou de uma geração que sabe fazer pouco. Então, eu decidi começar a ajudá-la em casa, mas eu falo para a Nath que o problema dela é que a linguagem dela não é atos de serviço, é atos de escravidão. Mas eu decidi fazer isso. Acordei um dia de manhã, levei o lixo, deixei a pia limpinha, a pia brilhando, e eu escrevi um bilhete na geladeira antes de sair. Nath, em vez de escrever eu te amo, eu escrevi levei o lixo. Foi depois dali que a Mel nasceu, foi uma noite maravilhosa. Tá? Fica a dica para você também seduzir a sua esposa na tua casa, a tua videira frutífera. Mas talvez você olhe para isso e você diz o seguinte: Tiago, mas isso é tão sacrificial. É sacrificial ter que viver assim e servir a minha esposa, cuidar da minha esposa, é sacrificial, não é? Sim, é. É por isso que Jesus Cristo disse que nós deveríamos dar a vida pelas nossas esposas, como Cristo deu a vida pela igreja. E como foi que Cristo deu a vida pela sua noiva? Ele deu a vida pela sua noiva sacrificialmente. E Cristo é a referência para nós de como nós devemos tratar as nossas mulheres, a nossa esposa. Porque muitos homens entenderam errado o conceito de cabeça. Sim, o homem é o cabeça da mulher, eu não tenho dúvida disso. O problema não é o fato do homem ser o cabeça da mulher, o problema é que os homens não entenderam o que significa o conceito de o homem ser o cabeça da mulher. Porque nós lemos esse conceito a partir da ótica do mundo. No mundo, cabeça é aquele que manda, é aquele que controla, é aquele que subjuga, é aquele que pensa apenas em si mesmo. Mas o conceito de cabeça na Bíblia é que o cabeça é aquele que morre. O cabeça é o primeiro a ceder. O cabeça é o primeiro a morrer. O cabeça é o primeiro a servir. Nós temos um modelo de liderança invertido na palavra de Deus. Porque Jesus Cristo disse que no reino dele o primeiro será o último. Ou melhor, o primeiro será o último e o menor e o maior será o menor. Então, quando ele diz que nós somos o cabeça, nós temos como referência Cristo Jesus. Ele modela para nós o que significa ser o cabeça. E ele é aquele que em João 13, no versículo 13, ele diz o seguinte: Jesus entendeu que todas as coisas foram colocadas debaixo dele, debaixo do seu poder. Tudo debaixo dele, cabeça. Então, o versículo 4 diz o seguinte: Jesus tirou a capa, amarrou a capa na cintura e lavou os pés dos seus discípulos. Nós aprendemos que na palavra de Deus ser o cabeça é servir. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana em forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Nós estamos sendo chamados como maridos a nos esvaziarmos e olharmos, sermos sensíveis às nossas videiras e darmos a vida por elas como Cristo deu a vida por nós. Eu lembro que quando a Mel nasceu, a Nath estava no puerpério, aquele primeiro mês onde os hormônios da mulher estão altos e baixos ali, né?
e juntando com a privação do sono, foi um mês muito difícil para a Nath. E eu lembro que um dia eu entrei no quarto, nosso quarto, e a Nath não estava bem, ela despejou toda a sua frustração em cima de mim, e eu às vezes, eu sou pavio curto, o Espírito Santo tem trabalhado isso na minha vida, e eu lembro que eu saí do quarto, e eu bati a porta, e eu fui para a sala de casa. E naquele dia, naquela semana, minha mãe veio nos visitar, porque a neta tinha nascido. E eu virei para minha mãe e eu disse o seguinte: mãe, hoje está difícil. Minha mãe levantou, botou o dedo na minha cara e falou assim: morra! Morra para si mesmo, porque Cristo te pediu que você dê a vida pela tua esposa como Ele deu a vida pela igreja, e esse é o momento que sua esposa mais precisa de você. Morra! Qual é a mãe que fala para um filho, morra? Sabe qual é a mãe? Uma mãe que compreendeu o Evangelho. Uma mãe que foi amada por um homem, uma mulher que foi amada por um homem que morreu para si mesmo. Deixa eu te mostrar isso, deixa eu te contar mais uma história. Essa aqui é uma foto, se puderem colocar aí por favor a primeira foto. Essa é uma foto do meu pai. O meu pai, ele foi tenente do exército durante alguns anos da sua vida. Ele era um homem muito bruto, né? Um homem realmente masculino, e foi minha maior referência de vida. Então, além dessa questão do exército, se puderem colocar a imagem aí, por favor. A segunda imagem, enfim, depois eu mostro essa imagem. Deixa eu contar, tá indo? Primeira foto, esse é meu pai. Uou! Meu pai se encantava por canhões de guerra, aviões, até o dia que ele conheceu essa mulher. Pode colocar a próxima foto. E essa mulher se tornou o maior alvo da admiração dele. 1 Pedro 3,7 diz o seguinte: que o marido deve tratar a sua esposa com honra. Sabe o que significa tratar a esposa com honra? Tratá-la como a parte mais especial de sua vida. E foi assim que ele tratou ela. Essa foto representa o cuidado e a admiração desse homem para com ela. E 1 de Pedro 3,7 diz: tratem-nas com honra, para que nada atrapalhe suas orações. Como assim nada atrapalhe suas orações? Sabe por quê? Porque se você não tratar a tua mulher bem, se você não amar a tua mulher como Cristo amou a igreja, o céu fecha. Deus não ouve tuas orações. Nada atrapalhe suas orações, sabe por quê? Deus não vai mais te ouvir se você não aprender a ouvir e tratar bem a tua esposa. Esse é o nosso chamado como homens, de amarmos as nossas mulheres e servirmos ela como Cristo nos serviu. Eu lembro de uma vez que lá na nossa casa nós tínhamos cultinho doméstico toda quinta. Meu pai era muito criativo, minha mãe eram muito criativos. Toda semana tinha algo diferente. Um dia meu pai preparou 3 cartolinas em casa. E aí meu pai falou assim: eu quero que vocês preparem nessa cartolina uma coroa, um cedro e um cartaz com Provérbios 31:30. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será reconhecida. Nós preparamos. Meu pai voltou do trabalho, jantamos e falou: vamos para o cultinho doméstico. Então chegamos no cultinho doméstico na sala. Meu pai falou assim: olha, vocês filhos vão ficar aqui no corredor. E ele trouxe minha mãe na sala de casa e falou assim: hoje nós teremos aqui a coroação da rainha do nosso lar. E ele trouxe ela e sentou ela no trono, que era a poltrona lá de casa. E aí ele disse: agora venham os súditos da rainha. E aí vieram os súditozinhos da rainha, segurando a coroa, segurando o cartaz. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será reconhecida. Eu quero te mostrar a próxima foto, por favor, se você puder mostrar. Esse é o momento da coroação. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou a criança de vermelho ali. Eu não lembro o que meu pai disse nesse dia, mas eu tenho uma imagem.
a imagem do que significa ser homem e amar uma esposa, uma mulher como Cristo amou a igreja. Posso te falar uma coisa? Morra. Morra. Morra como Cristo morreu. Dê a vida. Ame, cuide e trate-na com honra, porque um dia a tua esposa temporária será apresentada diante de Deus como uma mulher gloriosa. E você é um instrumento de santificação na vida dela, assim como ela é um instrumento de santificação na tua vida. Eu costumo dizer que a Nath é minha lixa espiritual. Minha lixa. Ah, como eu amadureci como homem, através da minha lixa espiritual. A tua mulher será como uma videira frutífera. Vamos correr. Os teus filhos serão como brotos de oliveira. Sabe por que brotos de oliveira? Porque a oliveira é uma árvore milenar. A oliveira é uma árvore que vive séculos e séculos. Uma árvore muito forte. Ela é altamente resistente, resiliente. E uma das características da oliveira é que os brotos da oliveira, eles vão crescendo ao redor da oliveira e eles vão seguindo a mesma direção do tronco da oliveira. Eu sou apaixonado por oliveira. E lá na nossa igreja, na entrada da igreja, nós temos uma oliveira de 200 anos. 200 anos. E eu coloquei lá na entrada da igreja para representar nosso compromisso de profundidade no Senhor. E o nosso legado, a importância de nós transmitirmos a fé para a próxima geração. Essa planta foi plantada há 1 mês atrás. E essa semana eu estava celebrando, porque começaram a surgir os primeiros brotos da oliveira. Pequenos brotos que nascem ao redor do caule da oliveira. E esses brotos vão crescendo e vão tornando o caule, o tronco da árvore cada vez maior e mais grosso e mais poderoso, mais forte. É isso que significa, teus filhos serão como brotos de oliveira. Sabe por quê? Porque os teus filhos te seguem. Você é o exemplo deles. Eles vão seguir a direção da tua vida. Você já entendeu isso? Que você é o pastor da tua casa. Se você tem filhos, é teu papel orar pelos teus filhos. Se tem uma esposa, é teu papel orar pela tua esposa, porque entenda de uma vez por todas, a sua família tem um pastor, você é o pastor da tua casa. O pastor Antônio José é pastor dessa grande comunidade, mas você é pastor do teu lar, da tua família. E a palavra de Deus não pode estar aberta só nessa casa, precisa estar aberta na tua casa. Oração não é algo que acontece somente nessa casa, é algo que precisa acontecer na tua casa. O louvor a Deus não é algo que acontece somente nessa casa, é algo que precisa acontecer na tua casa. Nós não podemos estudar a palavra de Deus somente nessa casa, nós precisamos estudar a palavra de Deus dentro da nossa casa. Você deve ler a palavra com seus filhos todos os dias. Entenda de uma vez por todas, os teus filhos te seguem. Você é o exemplo deles. Você é a referência deles, e eles são como brotos de oliveira que vão seguir a direção do tronco, crescendo na direção da glória de Deus, se assim você viver para a glória de Deus. Se você orar, eles vão orar. Se você estudar a palavra, eles vão estudar a palavra. E assim a sua família será marcada pela unidade em Cristo Jesus. E você terá uma família ao redor da mesa, uma videira frutífera e filhos como brotos de oliveira. E o versículo 4 diz: assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Assim. Sabe por quê? A bênção de Deus para o homem que o teme não é carro novo. A bênção de Deus para o homem que o teme não é uma casa maior. A bênção de Deus para o homem que o teme é uma família sentada ao redor da mesa. Não existe bênção maior na face da terra, não existe lugar mais importante na face da terra do que estar sentado nessa mesa. Como disse o Chesterton, não existe nada mais extraordinário que um homem comum, sua esposa comum e seus filhos comuns. Nada é mais extraordinário que isso. Não se engane, não se engane. Essa é a bênção do Senhor.
que nós possamos perseguir essa bênção. Isso é ser abençoado. Como é feliz. Para encerrar, o último compromisso. Primeiro compromisso com o Senhor, de andar em seus caminhos. O compromisso de ter uma relação saudável com o trabalho, não sobrepondo a relação com Deus nem a família. Terceiro compromisso de pastorear nosso lar. E o quarto compromisso de deixar um legado que impactará o mundo e a cidade. O versículo diz, 5 e 6, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Shalom, harmonia, paz. Sabe qual é a ideia desse versículo? É que a unidade dessa família em Cristo, o evangelho que impacta essa família, é o evangelho que causa transformação na cidade por meio dessa família. O texto diz que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Jerusalém prospera, Fortaleza prospera, porque essa família é uma família forte, que impacta a cidade, que traz um legado para a cidade. Como disse o Mário Sérgio Cortella, o mundo que vamos deixar para os filhos depende dos filhos que vamos deixar para o mundo. Você entende isso? Que talvez a ferramenta mais poderosa para nós transformarmos Fortaleza e o nosso país seja discipular e pastorear nossos filhos. Entenda uma coisa, nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece em Brasília. Nosso sucesso como sociedade depende do que acontece dentro da tua casa, da maneira como nós temos discipulado e pastoreado os nossos filhos. Deus está nos chamando para discipular, para instruir os nossos filhos no caminho que eles devem seguir, e nossos filhos vão causar impacto onde eles estiverem, e os filhos dos nossos filhos. Esse é o melhor caminho para transformarmos o mundo, a família. Como disse Rui Barbosa, a família é a célula máter da sociedade, é a célula principal. Se você quer destruir a sociedade, onde você deve atacar? Onde o inimigo deve atacar? Na família. Se você destrói a família, se há famílias disfuncionais e desestruturadas, haverá uma sociedade disfuncional e desestruturada. Qual é o problema do mundo? O problema do mundo é o pecado, mas o pecado tem destruído nossos casamentos, nossas famílias, nos distanciado da relação com os filhos, e é aqui que começa a transformação da sociedade, dentro de casa. Para que haja paz em Israel, precisa haver paz nessa casa. A paz dessa casa gera desdobramento de paz em Israel. Agora entenda uma coisa. Muitas vezes, deixa eu te contar uma história de como era lá em casa. A gente acordava, meu pai acordava domingo de manhã. Meu pai acordava às 5:30 da manhã. Meu pai ia orar até às 7:30 da manhã. Oração. Minha mãe, enquanto isso, ia preparar pães frescos. Pão, 12 grãos, 24 grãos, 36 grãos, pão sem glúten, geleia de morango, geleia de tangerina, geleia de abacaxi, sucos naturais de todos os tipos. Então meu pai ia até nosso quarto, quando o café da manhã estava pronto, ele abria a janela e falava assim: filhos, vejam, as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. E nós acordávamos dizendo assim: ó Pai, aleluia, vamos à casa do Senhor. E aí a gente chegava no banheiro, minha irmã estava no banheiro há 1 hora, porque só tinha um banheiro em casa. E a gente chegava na porta do banheiro e orava pela minha irmã: ó Deus, abençoe a Dâmaris. Você acha mesmo que essa era a história da nossa família? Essa não é a minha história, nem a tua história. Domingo de manhã, a gente acordava atrasado para o culto. Meu pai chegava no nosso quarto, abrindo a janela, dizendo: vamos acordar que hoje tem escola bíblica dominical. Era logo cedo, que não era como é hoje em dia crente Nutella, que é 10, 10:30, era 9 horas da manhã, a gente estava na igreja, né? E aí, meu pai abria a janela e a gente falava assim: eu não quero ir para a igreja. O quê?
querer, você não tem o direito de querer, e puxava da cama, e caía no chão, e ali já começava o conflito, né? Chegava no banheiro, minha irmã, 1 hora lá, segundo conflito, e aí meu pai já estava lá no carro buzinando, vamos, a gente não pode chegar atrasado. Minha mãe vinha com a minha irmã mais nova e carregando os 2 irmãos brigando, né? E já entrando dizendo, mas você podia ter me ajudado. E a gente ia naquele carro para a igreja, era a 3ª guerra mundial dentro daquele carro. Até que chegava na rua da igreja. Na rua da igreja, algo espiritual. Meu pai falava assim, agora chega! E todo mundo parava. Aí meu pai saía do carro com a Bíblia debaixo do braço. Meu pai ia até a porta do carro da minha mãe, abria a porta para ela e falava assim, venha, joia rara, minha esposa querida, né? Chegava na porta dos filhos, venham filhos, herança do Senhor me aljava. E aí entrava na porta da igreja, e aí na porta da igreja falava assim, a paz do Senhor. Que hipocrisia, né? Gente, deixa eu te falar uma coisa, a paz do Senhor, ela deve ser vivida não somente da porta da igreja para dentro, mas especialmente da porta da igreja para fora. É ali que deve haver paz, e especialmente deve haver paz da porta da tua casa para dentro. Só haverá paz em Israel, só haverá paz em Fortaleza, se houver paz em nossos lares. E só haverá paz se houver evangelho, se houver perdão incondicional, amor que sangra e o compromisso de continuar amando até o fim, inclusive quem não merece. Nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece em Brasília, mas do que acontece na tua casa. Que possa haver paz em Fortaleza. Por último, e aqui eu encerro, há 5 anos atrás, eu recebi uma ligação. Talvez a ligação mais difícil da minha vida. Meu pai ligou e disse, Tiago, eu quero te compartilhar uma notícia muito difícil. Eu acabei de descobrir que eu estou com câncer. Um câncer terminal. Foi um baque para nós. 2 meses depois, meu pai faleceria. Mas antes de falecer, ele foi para uma cirurgia. E aí eu decidi ir para o Rio Grande do Sul, para cuidar dele, para estar com a minha mãe, dar uma força, um apoio, suporte. E eu cheguei no hospital, e eu lembro até hoje, meu pai estava deitado na cama. E eu cheguei para o meu pai, e eu disse, pai, a cirurgia era de alto risco, da qual logo depois ele morreria. Eu disse, pai, como você se sente? Meu pai, em perfeita paz, ele disse, filho, eu me sinto em paz, eu me sinto bem, combati o bom combate, guardei a fé. E olha o que Deus tem feito através da tua vida, do teu irmão, da tua irmã. Deus encheu minha aljava e eu sou tão realizado em Cristo, tão realizado. E não importa o que aconteça amanhã, eu tenho a minha segurança no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ah, como foi especial. Ele foi para a cirurgia e quando ele voltou, ele não estava bem. Em um determinado momento, naquele dia posterior, do dia da cirurgia, ele virou para mim e disse, Tiago, você pode dar a mão para mim? Então eu dei a mão para o meu pai, se puder colocar a foto, eu tirei uma foto porque foi um momento muito marcante na minha história. Porque a última vez que eu tinha dado a mão para o meu pai, foi quando eu era criança. E meu pai era um homem pra vocês terem ideia, a minha mão se perdeu na mão do meu pai, porque meu pai era um homem de 1,92 m de altura. Meu irmão tem 1,95 m, agora não pergunte o que aconteceu comigo. E eu dei a mão para esse homem. E no momento que eu dei a mão para esse homem, Deus falou comigo, dizendo, Tiago, primeira coisa meu pai disse, se algo acontecer comigo,
você é responsável por cuidar da sua mãe, como eu cuidei dela. E eu trouxe ela para vir morar conosco, em Indaiatuba. E naquele momento em que deu a mão para ele, eu senti Deus falando comigo, dizendo: Tiago, chegou a hora. Esse homem está indo. Foi um presente para você. Meu mentor, meu pastor. E tudo que esse homem foi na sua vida, você terá que ser agora na vida da filha que eu vou te dar. E 2 meses depois, nós descobrimos a gravidez da Nath. Meu pai faleceu, e eu descobri então que tinha chegado a minha hora. E é assim que nós vivemos o legado da fé. O Salmo 145 diz: uma geração contará a outra geração sobre os poderosos feitos do nosso Deus. Quando a Mel nasceu, eu disse no ouvido dela: filha, hoje eu assumo um compromisso com você. Pouco me importa o que você será na sua vida. Se uma dona de casa, uma professora, uma advogada, uma médica, pouco me importa. Contanto, sobretudo, que sua vida aponte para Cristo. E eu, como homem, assumo o compromisso que serei o seu pastor e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que você possa viver para a glória de Deus. Todos os dias eu leio a palavra com a Mel. Ela faz 4 anos amanhã. Eu volto durante a madrugada hoje para estar com ela. Eu leio a palavra de Deus todos os dias. E recentemente eu estava na cama com ela e ela disse assim para mim: pai, Jesus é a coisa mais especial da minha vida. É isso. Nada é mais importante do que isso. Ensinar os nossos filhos a amar o Senhor é o que nós podemos fazer de mais poderoso na vida deles e para a transformação da nossa cidade, da nossa sociedade. Que eu e você possamos assumir esse compromisso diante de Deus, de dedicar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, assumindo esses compromissos. Como é feliz. Eu quero orar por você. Posso orar? Feche teus olhos. Pode ficar de pé. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que nos confronta, que nos corrige, mas que nos mostra o caminho certo e nos capacita para viver uma vida de obediência, para viver de acordo com aquilo que agrada o Senhor. Nós queremos ser esses homens e mulheres que temem ao Senhor e que andam em seus caminhos. Nós queremos hoje assumir esse compromisso, Deus, de ensinar, de instruir, de inculcar no coração e na mente dos nossos filhos esse temor do Senhor. Não existe nada mais importante do que isso. Mas nós somos falhos. Nós dependemos completamente de Ti nesta tarefa, Senhor. Nós necessitamos da Tua graça. E a minha oração nessa manhã para essa igreja maravilhosa, Deus, é que o Senhor continue derramando a Tua graça, derramando o Teu amor e derramando o Teu Espírito sobre a vida das famílias que aqui estão, para que nós possamos de fato viver lares consagrados ao Senhor. E por meio de lares consagrados ao Senhor, que Fortaleza seja impactada pela Tua presença, pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua graça. Hoje nós assumimos um compromisso de pastorearmos nossos lares, servindo e dando a vida por nossas videiras, sendo exemplo para nossos brotos de oliveira. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ensine o caminho da cruz, que o Senhor nos conduza nesse caminho de dor, que o Senhor nos ajude a morrer e a amar como o Senhor morreu e nos amou. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém, amém. Muito obrigado. O Senhor abençoe sua casa.